Mas vamos lá. Qual é a característica principal que distingue de um verbete de uma enciclopédia da Conscienciologia e um verbete de um dicionário? Olha, os verbetes comuns, né, de dicionários, assim, eles dão as características da palavra, né? Então, o termo genérico da palavra praticamente. Então, por exemplo, se você quer uma palavra amizade, aí eles vão dizer que é qualidade, sabe? Que é a qualidade disso, é característica de ser amigo, né? Então, eles vão te indicando todas as acepções. Por exemplo, reaprender, reaprender, aprender de novo, ou aí tem outras acepções, que é melhorar o aprendizado, entendeu? Isso é um verbete de um dicionário. É o de um dicionário. O verbete da enciclopédia, ele visa a pessoa ler e trazer para a interioridade dela uma modificação íntima com ponteiro para a evolução consciencial dela. Então, assim, o objetivo em si já é diferente. Mas a definição, por exemplo, então o verbete, ele é muito mais complexo. O verbete que eu estou falando da enciclopédia. Ele é muito mais complexo. Por quê? Ele tem, eu vou falar do jeito que ele é hoje, tá? Porque ele teve todo um crescimento, o Baldo Vieira foi construindo aos poucos. Ele tem uma base, assim, de iniciar ele. Ele tem com várias divisões, né? A parte, ele é todo dividido em partes. A primeira parte é da conceituação daquilo que está se falando. Então, ele tem, por exemplo, vou botar um exemplo da reeducação mesmo. Você começa a fazer definição parecido com verbete, com dicionário. Então, você começa a dizer, é porque aprender de novo, ampliar o aprendizado. Você coloca tudo que você vê no dicionário, mas esse é o termo genérico, é a característica primeira dele. Depois, no verbete, você começa a colocar um complemento, trazendo aquela responsabilidade para a consciência, entendeu? Então, nós viemos para essa vida intrafísica para a gente melhorar aquilo que a gente conhece, para a gente melhorar as nossas qualidades, né? E então é isso. Aí você começa a trabalhar o conceito, né? Aí você tem outras, vamos chamar assim, outras... O sinônimo. O sinônimo, outras seções, né, que a gente chama, né? Outras seções, né? Mas todas aquelas seções que estão dentro aquele conjunto primeiro que a gente chama de conformática, da primeira divisão que a gente chama de conformática, é para poder, vamos chamar assim, fazer aquela ideia ter uma força e um entendimento do que ela é. Aí depois a gente passa por uma outra divisão, que é do interesse da Conscienciologia, que é você ver, com relação àquilo, o que você pensa. E a gente tem um neologismo, né? Uma palavra nova para dizer que não é só você pensar, é pensenizar, né? Pensar, sentir e agir. Então, a primeira seção dessa segunda divisão é você falar, colocar ali dentro todas as suas pensenidades, os estilos, os tipos de pensenidades que aquele verbete vai te desenvolver. Depois você coloca uma outra seção, que é a fatologia, que é você colocar todas as condições físicas dessa vida intrafísica que tem relação com aquele tema. E, por último, tem aquela outra seção, que é a parafatologia, que é para você colocar todas as condições de parafato, ou seja, aquele fato que mexe com o invisível, com a multidimensionalidade, você coloca ali. Então,
O professor Valdo, quando estabeleceu essa chapa verbetográfica, que teria que ser igual para todos os verbetógrafos, ele tinha vários motivos, mas um motivo bem importante é que a pessoa, ao fazer um verbete, ele ia mexer com todas essas vertentes. Ele não poderia esquecer o intrafísico, ele não poderia esquecer o extrafísico, ele não poderia esquecer o que está dentro da cabeça dele, que é a pensilidade, entendeu? E aí depois ele tem uma outra divisão, que é o detalhismo. Eu não sei se eu vou falar todas, mas assim, o detalhismo, ele criou uma série de sessões que envolvem mecanismos de cerebrais de raciocínio, sabe? Então, por exemplo, você pode pegar um sinergismo, por exemplo. Então, você vai ter que pegar... O que é um sinergismo? Né? Quando você tem dois elementos e aquilo quando se junta aqueles dois, aquilo amplia a condição dos dois e de uma terceira coisa, que é o sinergismo, entendeu? Então, aquilo se mistura um com o outro e aquilo dá uma implosão de conceitos. E isso, só para encerrar isso aqui, essa divisão, na minha opinião, o professor Valdo construiu 28 sessões para fazer a pessoa mexer com a racionalidade dela. Entendeu? E aí, depois, se você quiser, a gente pode continuar. Vai continuar. Rosa, agora é o seguinte, por exemplo, um cidadão lá, um internauta lá, que assiste podcast, eu quero escrever um verbete. Ele pode se habilitar e ir lá escrever um verbete? Olha, pode, mas eu acho assim que ele teria que fazer um curso. Ele tem que fazer um curso, porque a pessoa não vai conseguir entender os meandros de cada um detalhe, porque para a gente foi difícil, entendeu? Foi difícil. A gente participou de uma infinidade de tertúlias, todo mundo perguntando, a gente perguntava muito, queria saber dos detalhes. Eu mesma perguntei para o professor Valdo várias vezes, eu tenho isso registrado também no verbete que eu fiz da chapa bibliográfica, a razão, por exemplo, da sequência daquelas sessões no detalhismo. Ele explicou uma coisa que passava batido para a gente, entendeu? Então, e é interessante, porque você começa a estudar como é que ele descreveu, como é que ele fez aquilo ali, você vê que tem um link atrás do outro, né? É um link atrás do outro. Então, ele tem um enredo, né? Leva o indivíduo, quando está lendo o verbete, a um processo de interiorização, né? E é multidimensional, é uma coisa assim surpreendente. Você quer ver uma curiosidade? Aí depois ele chega numa divisão onde ele coloca os personagens, né? Então ele coloca os Homo sapiens, né? Porque é mais erudito, e pega uma classe de pessoas, né? Homo sapiens sapiens, Homo sapiens espertos, Homo sapiens. Ele cria a hominologia de acordo com aquele grupo, aquele tipo aquela estirpe dali de grupo de pessoas que cabem dentro do tema do verbete, não é assim, de forma alongada. Aí depois ele bota a masculinologia e o feminologia como um reflexo do outro. Então, por exemplo, se ele coloca o intermissivista, ele coloca a intermissivista. O autor, ele coloca a autora. E aí o pessoal ficava, né, no início, mas por que é isso? Não sei o quê. E aí ele explicou, que eu acho que é uma curiosidade. Ele disse, não, que se eu colocasse só no masculino, as mulheres iam passar batido, porque achavam que não era para elas. E se eu colocasse só no feminino, os homens não iam ler, porque achavam que estava falando só para as mulheres. Então, assim, foi uma pedagogia dele, de querer trazer as duas vertentes, para não deixar ninguém pular ali. E não se sentir menosprezado. Seria mais ou menos assim.